Boa noite, meu povo. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, né? E o Aiga Motorhome tá aqui no local, olha. Eu vou mostrar para vocês aonde é que o Aiga tá. E por que o Aiga tá aqui hoje? Já são quase 9 da noite. A família não tá aqui comigo. A Margarete não está, o Israel não está, o Josué não está. E por que é que o Aiga está aqui sozinho, hein? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Olha aí, gente. O Aiga está aqui, ó. Esse local tem um comércio ali. Olha para cá. Aqui tem um condomínio. Condomínio não, é um prédio, né? Um prédio. E aqui o Aiga está nesse espaço aqui, nesse terreno. Ó. Bem espaçoso. E eu já fui lá fora, filmei o Aiga, filmei o ambiente ali, o ambiente aqui onde o Aiga está parado, né? E veio uma pergunta frequente, as perguntas é: qual veículo eu devo escolher para fazer o motorhome? O motorhome, não há limite para se fazer o motorhome. Você pode fazer numa Kombi Home, numa van home, no micro-ônibus, no ônibus, mas na minha opinião, o ônibus é o veículo mais barato a se comprar do que uma Kombi, do que uma van e do que um micro-ônibus. Aí me pergunta, como assim? Uma Kombi hoje, 2014, 2013, uma 2013 aí, porque você não vai montar o motorhome numa Kombi velha, né? Caindo nos pedaços, né? Então, uma van, um micro-ônibus ou um ônibus, se você for numa Kombi montar, você vai comprar uma Kombi aí por 28 mil, 30 mil. Se pegar uma Kombi 2014, o ano 2014, que foi a última que saiu, você vai pagar em média de 40 a 45 mil. Um micro-ônibus, dependendo do ano, se for um ônibus aí não muito novo, um micro-ônibus já mais antigo, você vai pagar entre 60 a 90 mil. E um ônibus, tem ônibus de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 60 mil, de 80 mil, de 100 mil. Qual a diferença dos ônibus? É que os ônibus, quando você pega aí com mais de 20 anos de uso, você comprando um ônibus aí por 20 mil, você pegando mais 20 mil a mais e fazendo toda a reforma nele, o ônibus fica por 40, todo revisado. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião, o ônibus você tem mais conforto, você tem mais segurança, você tem mais espaço, ou seja, você faz tudo o que você quer no seu motorhome com o ônibus. Qual a desvantagem, Miguel? A desvantagem é que no ônibus você vai gastar mais com material. Porém, você vai fazer como fosse um apartamento. Já na van, não, você não vai fazer como um apartamento. Se for para duas pessoas, a van cai bem, uma Kombi para duas pessoas cai bem. Mas em questão de segurança, você não pode parar em qualquer lugar com a van ou com a Kombi ou até mesmo com o micro-ônibus, porque ele é baixo, são veículos baixos. Eu já vi pessoas tentando roubar um micro-ônibus, assim, roubar as coisas de dentro, coloca na mão pela janela, porque ele é mais baixo, ele é mais alto do que uma van, pouca coisa. Então, um ônibus, dependendo, por exemplo, esse aqui, o Aiga, ele tem mais de 3 metros de altura. Para chegar na janela são 2,5 metros de altura. Então, te dá mais conforto, te dá mais segurança. Qual a desvantagem do motorhome no ônibus? As pessoas falam que é estacionar e consumo. Consumo eu concordo. Mas quando você faz um motorhome numa Kombi, você faz um motorhome numa Kombi, numa van ou no micro-ônibus,
por você colocar muitas coisas nele, ele anda como fosse carregado. Então o consumo dele fica elevado. Faz 6, 7, 8 a Kombi. Isso é a gasolina. Já uma van, que ela faz 8, 10, normal, ela estando depois de pronta, ela chega a fazer 6, 6,5. Já vi vídeo de pessoas dizer que a van deles fazia só 5,5. Então, quando você faz num ônibus, o ônibus faz 4,5, 5. Um ônibus, o consumo de um ônibus, 4,5, 5. Porém, quando você desmonta ele todo, que você faz o motorhome, ele passa a fazer mais, consumir menos, porque ele não está carregado. Porque um ônibus você coloca 40, 50 pessoas, coloca mais as bagagens das pessoas. Então, por mais que você tire aí janela, coloque material mais leve, faça toda a montagem no motorhome, ele fica com menos peso do que ele tivesse carregado com 50 pessoas e mais as bagagens dos passageiros. Então, esta é a minha opinião. Hoje, para mim, se eu fosse montar um motorhome, em custo-benefício, o mais vantajoso é um ônibus. Custo para comprar, porque eu já vi colega que eu sigo alguns canais de motorhome, eles gastam mais numa van, na hora de uma revisão, de uma manutenção, de que eu gasto no meu ônibus. Por quê? Porque lá o ônibus é todo eletrônico, a van é toda eletrônica. A Kombi já gasta menos, mas não tem segurança, não tem conforto. Não estou menosprezando quem está fazendo, quem fez seu motorhome numa Kombi, numa van ou no micro-ônibus. Essa aqui deixou aqui a minha opinião, que você que vai montar e deseja fazer um motorhome, essa é a minha opinião. A gosto diferente, orçamento diferente. Bom, Miguel, mas se você não tivesse orçamento, eu tivesse, por exemplo, 50 mil hoje, 30 mil, 20 mil, você só tem 20 mil, você compraria o que? Eu disse, compraria um ônibus. E se tivesse 50, compraria um ônibus. E se eu tivesse 100 mil, eu compraria um ônibus. Claro que o ônibus, ele te dá a possibilidade de você fazê-lo aos poucos. Né? Do mesmo jeito a Kombi, do mesmo jeito a van, do mesmo jeito o micro-ônibus. Porém, você não ia ter isso aqui que eu acabei de mostrar agora, que é a oportunidade de você parar em qualquer local. Eu estou aqui sozinho, minha família não está aqui comigo, e se tivesse, estaria aqui também. Ou seja, o ônibus tem 2,5 metros para chegar na janela, para qualquer pessoa ter acesso na janela. Essa meu motorhome, ele é cabinado. Eu fiz 2 portas de correio aqui, fecha a casa, fica a casa para lá, e aqui fica a cabine. Então, a pessoa, o máximo que ela pode chegar é até aqui, não passa para dentro da casa, mas podia chegar na cabine. Então, gente, essa é minha opinião em qual veículo eu deveria fazer um motorhome. Minha opinião, eu faria no ônibus, pelo custo-benefício entre segurança, conforto, olha, diversos pontos positivos o ônibus tem. Tem um ponto negativo que é consumo, mas já expliquei que quando você monta o motorhome numa casa menor, ela fica pesada, fica com peso a mais do que ela para suportar, então passa a consumir muito. Então na média fica a mesma coisa depois de pronto. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo explicando aqui? É que muitas pessoas às vezes querem fazer um motorhome e não tem nenhuma noção, não tem nenhuma ideia, tem muita dúvida, e já vi várias perguntas. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, e eu vim fazer um trabalho aqui nesse bairro, um trabalho em uma das minhas lojas, que essa qual eu não abri ainda, vou inaugurar ela.
Então vim fazer um trabalho. Então vim no motorhome porque eu fico à vontade, trabalho a quantidade de hora que eu quero, venho para cá, fico à vontade, almoço, venho para aqui, tomo um banho, durmo um soninho, volto, trabalhar de novo. Então essa é a vantagem de ter um ônibus, um motorhome num ônibus. Se eu tivesse uma van ou uma Kombi, eu não podia fazer isso, porque eu deveria escolher um local mais seguro para me ficar. Então um posto de gasolina 24 horas, aqui não tem, ou um camping, e aqui também não tem. Então, você que está querendo montar seu motorhome, esse é um vídeo informativo. Não estou desmerecendo ninguém que faz motorhome em Kombi, em van, em micro-ônibus. Estou dando apenas a minha experiência e compartilhando com vocês o meu conhecimento, tá? Então, você que chegou agora nesse canal, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha. E você que já é inscrito, muito obrigado por continuar nos assistindo. Deixa seu joinha, deixa seu comentário, é muito válido, tá? Tá bom? Compartilha com outros. Então, o título desse vídeo é: qual veículo escolher para montar um motorhome? Minha opinião, minha experiência que eu tenho do ônibus, já rodei mais de 14 estados, já estou com esse ônibus aqui, com esse motorhome já faz 1 ano e 6 meses, então já tenho um pouquinho de experiência, não teve dificuldade nenhuma a parar esse ônibus em qualquer local. Tem um espaço que cabe, paro, não teve nenhuma dificuldade de parar o motorhome, porque muitas pessoas dizem que o ônibus é mais difícil de estacionar tal. Ó, não, pra mim não teve essa dificuldade, tá, gente? Então, ó, um forte abraço e até o próximo vídeo, tá?